estou com a professora Maria da Graça, já está conosco na sala. Eu combinei com ela o seguinte encaminhamento. Ela vai entrar agora, Paulo, ela não vai conseguir, talvez não consiga ligar a câmera, como não conseguiu. A professora Maria da Graça pode tentar já ligar aí, e a câmera da Maria da Graça e entrar na sala. Eu combinei com ela o seguinte, que ela vai tecer alguns comentários aqui, falar um pouquinho, né, Paulo, para não perder a oportunidade também de estabelecer aqui uma conexão, ela te acompanhou, né? E dizer que se por um lado a gente perdeu ela de estar aqui, por outro a gente ganhou nesse diálogo, né? E vamos ter a oportunidade de ter a Maria da Graça num outro momento conosco, já com mais tempo para falar dela. Então, queria checar com a Maria da Graça se ela está aqui conosco. Opa! Opa, agora sim. Então, Maria da Graça, eu vou desligar. Você está aqui com a gente. Eu vou, não sei se a Sandra está também. Eu queria deixar contigo, eu vou desligar a minha câmera, eu vou pedir agora conseguimos! Seja bem-vinda, professora. Que maravilha. Mas eu queria conversar isso contigo, Maria da Graça, com o nosso tempo de fato, nós temos um outro, né? Mas eu queria te deixar o seguinte, ó. Eu queria que nós teríamos um tempo maior, mas a gente podia combinar aqui, eu já conversei com a Juscelia, que vem logo depois, de você utilizar aqui uns 20 minutos desse tempo, né? A gente vai perder de ter feedback, maiores diálogos para frente. Tá bom. Queria pedir para o Paludo, ele pode ficar conosco aqui, Paludo, eu saio, você fica com a Maria da Graça aqui, para a gente aproveitar esse diálogo. E aí, quando fechar os 20 minutos, eu volto e a gente vamos acertar esse nosso tempo aqui. Gratidão pelo esforço, viu, Maria da Graça, de ter tentado tantas vezes entrar conosco aqui. Que agora a internet funcionou bem, dá tudo bem. Isso. Vou deixar você em companhia do Paludo, então, aqui. Bom? Tá bom. Um abraço. Então, bom, você já me apresentou, né? De qualquer maneira, é bom dizer que eu sou uma antiga e velha professora das lidas aí da educação, não é? Eu fiquei em torno de... Eu trabalho há mais de 50 anos, né? Continuamos aí na ativa, apesar dos pesares, né? E eu tive alguns bons anos, de 74 até os anos 2000, na UFSC, né? E nesse período da UFSC eu atuei muito na política educacional brasileira, né? E depois eu fui para a Unisul, onde eu fiquei 20 anos. Então, assim, tem um tempo enorme de magistério, né? Isso não preciso estar dizendo agora. De qualquer maneira, a primeira questão é agradecer a oportunidade de estar com vocês e parabenizar, cumprimentar a todos que me antecederam, né? Com as excelentes falas. Gostei muito de ver a professora e deputada Carminati, Luciana Carminati, com quem eu já tive alguns momentos muito importantes na nossa vida política e acadêmica, e aos demais, então, que falaram e que trazem, né, um comprometimento e trazem uma excelente, não é, forma, né, de mostrar como está a educação em Santa Catarina e no Brasil nesses tempos de pandemia, né? As dificuldades são muito grandes. Eu gostaria de dizer que, obviamente, fazer todo esse esforço em tempos de pandemia é fundamental, né? Não perdermos os nossos espaços, continuarmos ligados, vinculados, logados, para que a educação não esmoreça, né? Eu trabalho com a política educacional, fui uma das responsáveis pela realização dos Congressos Nacionais de Educação, os CONEDs, onde nós efetivamente elaboramos um Plano Nacional de Educação que motivou o governo, à época de Fernando Henrique Cardoso, a também elaborar um plano agora, né, do governo,
e o embate foi muito importante, talvez tão importante quanto o Plano Nacional de Educação, que passou a existir, enfim, não tínhamos planejamento no Brasil, pelo menos em termos de metas, diretrizes e financiamento da forma como o PNE, o Plano Nacional de Educação, então, materializou, não é? Isso tudo foi um esforço supremo, assim, do Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, o qual eu e vários colegas do Sindicato Nacional, seja do SINT aqui em Santa Catarina, da PUFSC Santa Catarina, e dos seus, né, e das grandes filiações aqui eles tinham, não é, nacionalmente, como a CNTE, o Andes, entre outros. Então, foram momentos muito ricos e essa é apenas assim, é um resumo, né? Esse é um resumo da minha fala, porque isso exigiria todo não é, um refazer, não é, na história da educação brasileira, para que saibamos que o hoje efetivamente não é o resultado do ontem, né? Então nós temos aí muito que resgatar e eu parabenizo a todos. Eu não vou falar mais porque eu teria aí uns 30 minutos, mas de qualquer maneira eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e poder assim estar fechando, né, esse diálogo iniciado hoje mais cedo e que efetivamente vem contribuir para a formação, né, dos professores e quem está nos ouvindo, a sociedade de um modo geral, assim eu espero. Nesse momento de pandemia, nesse momento de clausura, né, e onde que as lives, então, o computador e o notebook, enfim, o celular, nos ajudam na comunicação e sem isso, efetivamente, seria muito mais difícil o nosso diálogo. Muito obrigada, uma boa tarde para vocês e até a próxima oportunidade, né? Gostaríamos, então, que daí não houvesse nenhum problema técnico aqui comigo e que pudéssemos efetivamente dialogar mais. Um obrigado, um abraço a todos e a todas. Professora Maria, fica um pouquinho com a gente, eu vou chamar só a Sandra, a gente tem uns minutinhos ainda, acho que ela gostaria muito de fazer, né, pela UFSC, pela coordenação, né? Sandra, você está aqui? Você pode entrar? Estou sim, Márcio. Somente agradecer mesmo, professora Maria da Graça. Agora a gente vai combinar contigo um outro dia para a gente te ouvir, né? Porque a sua trajetória, né? Como você começou a anunciar, tem muito a ver com os debates que estamos realizando aqui. Então vamos combinar com você aí um outro momento para a gente poder te ouvir, né? Porque contar aí dessa história de luta que é tão importante, né, que os professores conheçam, porque essa história que você se referiu, ela tem uma importância muito grande para as políticas que nós temos ou tivemos, e também até as lutas que vocês travaram, né, as gerações de vocês travaram, e que infelizmente não foram efetivadas e que a gente se ressente tanto, né? Então, se você pudesse contar isso melhor para nós, né, que se articula com as lutas que são travadas ainda hoje. Então, a gente agradece imensamente a sua entrada aí, né? Pedimos desculpas a todos que nos acompanham, mas faz parte, acontece, né? Acho que todos nós vivemos essas dificuldades aí de comunicação. E te agradecemos imensamente pelo esforço e fica aí o nosso compromisso de agendarmos um outro momento, num outro seminário regional, para que a professora Graça possa falar. Agradecemos imensamente. E, Márcio, as considerações que eu fiz antes para o professor Paludo, não foi nem para o professor Paludo, né? Foi, na verdade, para todos nós pensarmos juntos, não tem nenhuma obrigatoriedade da gente seguir com esse debate, né? Ficam questões para a gente pensar. Agradecemos muito Paludo e a Graça por esse momento e o nosso diálogo segue. Um abraço. Um abraço. Obrigada.
Obrigado, Sandra. Então, Paludo, eu deixo para ti, para a gente fechar. Então, Paludo, se você quiser uma consideração, né, aí dá para a gente fechar a mesa e logo mais a gente vai passar, então, para discutir. O nosso próximo ponto, a professora Maria da Graça, é justamente a CONAP, né? A Conferência Nacional Popular de Educação, que tem aí para fazer o fechamento dessa manhã de hoje. Então, Paludo, gratidão mais uma vez pela sua generosidade aqui em esticar o diálogo também com a professora Sandra. Bom, legal, é sempre bom a oportunidade de esticar o diálogo, mas eu estava muito também numa expectativa de dialogar com a professora Maria da Graça. Talvez no próximo a gente possa eu escutar, e foi bom vê-la pelo menos, né, aqui na tela. É uma gratidão aqui pela sua trajetória, pela sua contribuição, e nós seguimos, e você também, estamos juntos, né? Eu dialogando com a Sandra aqui, Márcio, essa questão da escola nova. Bom, eu estou falando da escola nova 1932, então hoje a gente dizer que o modelo de escola nova é um modelo reformista, a proposta pedagógica, está tranquilo, entendeu? Porque em 32 não era muito avançado para o contexto daquele momento, muita coisa se passou, né? E nós temos todo o movimento com a educação de base no Brasil, com Paulo Freire, depois retroagindo com os militares, e a volta, então, com essa geração da professora Maria da Graça, toda uma luta e uma construção novamente, né, do Conselho Nacional, das organizações da educação, e que hoje nós estamos num contexto, né, bastante contraditório, mas eu diria, continuo reafirmando, dizendo assim, bom, se a escola tem o papel de socializar as novas gerações, né, de construir as condições para as novas gerações sobreviver nesse modelo de sociedade que está aí, né, por isso mesmo que ela precisa ser subversiva. E porque as novas gerações estão doentes por conta de que, se tiver as instituições da sociedade de modo geral e também a escola nessa lógica de subordinação e exclusão, não sobrevive, está implodido, isso aí acabou, entendeu? Tá decretado, tá, né, falido, não tem futuro. Tá? Então, por quê? Porque é possível fazer socialização de conhecimento complexo pela via da investigação do projeto, colocando como conceito da escola nova o aprendiz como sujeito do processo, e não o professor como sujeito do processo. Nós somos só mediadores desse pensamento complexo. O processo tem que ser um processo investigativo, criativo, instigador, como diz o Rubens Alves. Nós temos que ser professor de espanto. E as crianças têm que buscar esse conhecimento. Como a Fátima Freire diz, educar significa deixar marcas. E não é pegada, é marcas. Né? Tem que marcar a vida das pessoas com o processo educativo. Isso, todos nós consideramos que o futuro de cada um depende do processo de educação. Então, a educação tem que deixar marcas na vida das pessoas. Né? Eu gosto muito aqui de um vídeo, Márcio, até como tem esses momentos, depois poderia avaliar se é interessante. Dentre vários, né? Um amigo nosso que tem um canal no YouTube chama Hora do Recreio, né? E tem um vídeo que é fantástico, eu adoro, ele chama Minha Amiga Repetente. É um vídeo feito pelas crianças do projeto Âncora de Cotia. A Maria da Graça deve conhecer esse pessoal aí dos movimentos do José Pacheco aí, né? Projeto Âncora de Cotia, assim, a menina, a protagonista ali, a MC Sofia, ela fez a abertura da Olimpíada em 2016 aqui no Brasil. Ela né, a menininha ali está fazendo o vídeo, não foi roteiro pronto, eles estão falando, e ela fala sobre Minha Amiga Repetente, sobre esse modelo de escola. É assim, é um soco na boca do estômago desse modelo de escola que a Sandra fala, né, da subordinação e a exclusão. Então, eu acho que é isso, Sandra, assim, socialização, sim, né? Mas com um processo de envolvimento, onde os sujeitos são os protagonistas do processo. E não tem ensino onde o professor
empurra conhecimento para o aluno. Não existe. Ninguém empurra conhecimento na cabeça de ninguém. Entendeu? E até porque não é na cabeça. O conhecimento tem que ser como um todo. A emocionalidade tem um papel importante, fundamental, né? Aliás, preponderante na educação. O processo do envolvimento, do querer aprender. Lá no vídeo a menina diz assim, porque a professora lá, ela faz um monte de pergunta e daí tem que preencher o papelzinho e depois, 2 dias depois, não lembra mais nada e ela joga aquele papelzinho fora, só que dali ela dá a nota e quem não conseguir o negócio no papelzinho acaba repetindo o ano. Quer dizer, é uma forma como as crianças veem esse modelo de escola falida, né? Que não tem como, né, fazer sentido para essa nova geração. Então, eu acho que isso passa por a gente romper isso todos os dias. Mas como é que nós vamos fazer? Nós estamos dentro do sistema, como é que nós vamos fazer? Temos que ir rompendo ele todo dia. Temos que ir criando e saindo da caixinha, né? Todos os dias. Eu tenho uma prática que eu tenho muito... A partir do momento que eu compreendi isso, no mestrado, aprendendo a estudar. Fui no mestrado que aprendi a estudar, ler, fazer síntese, etc. Com o professor Paulo Freire Vieira, lá no CFH. Né? E ele diz o seguinte, tu começa sempre com questões norteadoras, você tem que estabelecer a tua pergunta de partida, né? Com o Kivi Campagnolo, que é a metodologia de pesquisa, não sei o quê. Quer dizer, a gente não consegue começar a falar para alguém sem começar com uma pergunta, para escutar primeiro. Aqui fica até difícil, porque, né, pelas condições, a gente já tem que começar falando, mas mesmo assim eu tentei colocar uma pergunta provocativa, porque eu tenho uma extrema dificuldade de falar em qualquer coletivo sem escutar primeiro. E o que nós fizemos na escola? A gente chega falando, não chega perguntando para escutar. Né? Só essa prática já muda muito o nosso fazer-se da educação. E aqui na pandemia, às vezes, tem limites para isso, mas mas não dá para fazer na hora, faz antes. Manda os questionamentos, dialoga antes do momento interativo, enfim. Que eu ia ficar conversando, mas eu sei que tu está com o horário aí, Márcio. Um beijo, Maria da Graça, muito bom te ver, né? E espero a gente ter a oportunidade de dialogar aqui. Obrigado, Márcio. E a Sandra também, um abraço. Obrigada. Obrigado, Paludo, Maria da Graça. Não sei se, Maria, se você quer fazer um comentário final com direito aqui a fechar este painel, já que você ficou tão pouco tempo. Eu? Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar com vocês, né? E efetivamente parabenizá-los, né, por essa live, porque hoje, queiramos ou não, é o que nos resta, né? Os alunos das escolas estão com o ensino remoto, e era um pouco sobre isso que eu iria falar, né? Com todos os limites que nós sabemos, porque nem todas as crianças, todos os alunos da rede pública, né, possuem efetivamente os materiais necessários, né, os equipamentos necessários para poder aprender nessa fase de pandemia em que as novas tecnologias assumiram, né, um fator fundamental, como fatores fundamentais no ensino, no processo de ensino-aprendizagem, né? Havia uma decisão, ou se parava tudo, não é? E depois, quando um dia, não é? Não sabemos quando, acabasse a pandemia, acabasse o isolamento social, não é? Retomariam as atividades presenciais. Obviamente, a decisão de dar continuidade via ensino remoto, não é, às aulas, aos conteúdos, foi uma decisão importante, porém, não é, como toda decisão, ela também tem tem um revés, né, que é: será que todas as crianças, todos os alunos, em todos os níveis de ensino, têm o material, os equipamentos necessários para acompanhar e, efetivamente, ter o direito igual, resguardado, a uma educação de qualidade? Essa é uma pergunta e é uma questão que continua aí, só muitas investigações, muitas pesquisas, né? Quando tudo isso parar, talvez poderão, né, nos responder
o que aconteceu nesse período tão difícil que estamos vivendo, né? Difícil para as políticas públicas, difícil para o financiamento da educação pública brasileira, difícil para a realização, enfim, né, do ensino presencial, e com isso há uma perda considerável. Eu já diria assim, neste momento, ainda que, não é, o ensino remoto esteja proporcionando para alguns, não para todos, infelizmente, uma forma de não parar efetivamente todas as atividades escolares. É isto. Professora Maria Graça, professor José Roberto Paludo, gratidão aqui pelo esforço de ambos, né? Da gente dar conta aqui. Nós estamos com uma audiência de 49 pessoas aqui amanhã, até agora, ainda temos mais uma parte no painel. Isso mostra o quanto interessante é e o quanto importante é esse tema do debate aqui para quem está nos assistindo e participando do seminário. Professora Maria Graça, depois a professora Sandra entra em contato, nós vamos remarcar, né, a sua presença de maneira mais efetiva. Paludo, um forte abraço. E só avisando, nós vamos ter no final dos seminários, Paludo e Maria Graça, os cadernos do seminário, e ambos vão ser convidados aí a participar, né, refletindo de maneira, né, num artigo, num paper, o debate de hoje. Então, a gente vai entrar em contato aí para dar conta dessa tarefa também, desse convite, né?